Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, essa casa de luz, de acolhimento. Eu trouxe para nós hoje um tema bastante atual. Muito se fala da transição planetária, eu venho passando isso já há algum tempo para vocês, nós estamos no meio dela. Eu acredito que nós já passamos da metade dessa transição planetária. E o que está acontecendo, muitos de vocês já sabem, né? Está acontecendo um intercâmbio planetário. Nesse intercâmbio, espíritos estão saindo da Terra para habitar outros orbes, outros planetas, e nós estamos recebendo também espíritos vindos de outros planetas para cá. E na transição planetária, isso acontece de que forma? Aqueles espíritos aqui da Terra, depois de desencarnarem, né? Depois que nós nos desencarnarmos, de acordo com as nossas ações, nós vamos permanecer no planeta Terra ou nós vamos para um outro planeta mais atrasado. Por quê? Porque na nossa próxima encarnação, vamos supor aqui que nós vamos viver mais 50 anos cada um. E mais uns 50 anos na espiritualidade, vamos calcular que daqui a 100 anos você está nascendo de novo. Onde você vai nascer? Que lugar você vai nascer? Porque a Terra vai passar para regeneração. Você está regenerado? Você está em processo de regeneração? Está arrependido do mal e tentando se transformar numa pessoa melhor? Ótimo, vai ficar aqui. Ah, não, eu vou ficar como eu estou bem acomodado. Ótimo, você vai permanecer como você está, mas não mais aqui no planeta. Vai ter que achar um outro planeta de provas e expiações para poder espiar e provar que melhorou. E assim como estão saindo os espíritos daqui, nós estamos recebendo também essas crianças. Crianças por quê? Porque são espíritos que desencarnaram lá no outro planeta, não se ajustaram à transformação que o planeta está passando, de um planeta de regeneração para um planeta feliz. São espíritos que ainda têm, não maldade, mas imperfeições. Porque o regenerado ele já não é mais mal, ele já está propenso ao bem, né? Mas assim, sabe quando você não atingiu aquele grau? É tipo assim, um espírito que olhou torto para o outro, pronto, já não vai ficar mais lá. Coisinhas assim, coisinhas mais morais, né? E esses espíritos que não conseguiram se ajustar, eles precisam de um tempo, eles precisam mostrar que estão capazes de permanecer lá naquele planeta feliz, ou naquele planeta que está passando para o planeta feliz. E aí, o que eles fazem? Eles vêm para o planeta Terra. E nascem aqui como as crianças das estrelas, que nós chamamos no Espiritismo de crianças cristal. E eu vou estar falando a respeito disso para vocês. Quem são essas crianças? O que elas estão fazendo aqui? Como identificar se o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho, ou aquele meu aluno na escola não é uma criança cristal, não é uma criança vinda das estrelas? Como fazer essa identificação? Porque as pessoas não estão sabendo fazer. E muitas dessas encarnações desses espíritos vão ser prejudicadas, porque eles não vão conseguir cumprir com a sua missão e voltar depois para o seu planeta. Vão ter que ficar aqui, como nós, meio que rastejando, né? Sofrendo um pouquinho aqui com a gente, porque nós não vamos permitir. Então é preciso que a gente tome consciência de que estão vindo esses espíritos superiores para cá, para que nós possamos auxiliá-los. Por quê? Por que eles estão vindo? Por que eles não ficam lá no outro planeta? Por que estão vindo para cá? Eu vou estar falando disso hoje. Para que não fique parecendo que isso aqui é uma palestra mais científica, está falando de extraterrestres vindo para cá, tudo que vai ser passado aqui está dentro das nossas obras básicas do Espiritismo. Isso já é falado desde 1850, 50 e pouquinho, 53. Estão nas nossas obras básicas. Eu tirei algumas citações aqui para que vocês fiquem seguros que isso não é nenhuma invenção. Isso já foi falado faz tempo, para que vocês possam buscar essas referências e estudar um pouquinho mais a respeito desse assunto. O que eu vou passar para vocês hoje, gente, é um resumo muito rápido do que são essas crianças cristal. Isso aqui daria um seminário de um dia inteiro.
Aliás, eu estou planejando fazer isso. Eu vou conversar com a Sônia a respeito disso. Fazer um seminário de um dia inteiro só sobre esse tema, que é muito, muito importante. Bom, para que a gente se certifique que estamos falando sobre espiritismo e não sobre ocultismo ou sobre ufologia ou qualquer coisa assim, Jesus foi o primeiro a nos dizer sobre esses seres de outras dimensões que moram em outros planetas e que vêm nos visitar. Quando ele disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Já refletiram sobre essa frase? Onde é que é a casa de Deus? É aqui? É dentro de um templo, de uma igreja? Onde que Deus mora? Qual é a morada de Deus? É no universo. Ou seja, ele criou o universo e ele mora no universo todo. Então a morada de Deus é no universo. E o que são moradas? Moradas são lugares onde pessoas moram. Senão não seria morada. Se fosse lugar onde animais moram, seria o quê? Uma toca, um ninho. Moradas onde pessoas moram. Essa frase quer dizer o seguinte: há muitos mundos habitados no universo e muitos seres morando nesses mundos. Ah, Marcelo, mas eles são alienígenas, são extraterrestres. Não. Eles são espíritos como nós. Deus não criou espíritos diferentes. O mesmo espírito que é o nosso habita o universo inteiro, em diferentes graus de evolução. Mas por que nós não conhecemos ainda? Gente, faz 10 mil anos que nós saímos das cavernas. 10 mil anos de pré-história. E começamos a escrever a nossa história. Nem temos conhecimento sobre nós mesmos, sobre o nosso planeta. Como é que nós vamos conhecer outros mundos, outras... Então, não. Ainda não tivemos esse contato. Mas existem muitas, muitas moradas. Para que a gente fique ciente de que isso está dentro do Espiritismo, principalmente na Gênese. Tem um capítulo lá na Gênese, que é o capítulo 18, que é um dos que eu utilizo muito nas minhas palestras, né? Eu utilizo bastante a Gênese. Tem um trecho que fala assim, ó: a geração atual, essa nossa geração de pessoas, né, desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Gente, não vai cair um meteoro, vai morrer todo mundo e vão trazer outros para cá. É gradual. Vai morrendo, vai indo para lá, vão vindo outros para cá, vão nascendo aqui e assim por diante. Divaldo Franco nos disse em 2018, isso me marcou bastante, né? Ele disse o seguinte: 2/3 dos espíritos que habitam aqui o planeta Terra, 2/3, gente, ó, 3, 2 vão embora daqui. Porque não se adaptaram, não estão se adaptando às mudanças que a Terra está tendo para melhor. E estão dificultando, estão atrapalhando o caminho. Eles vão para um lugar mais adequado para a evolução deles. Ah, eles vão ser castigados? Não. Castigados, eles ficariam se estivessem entre nós. Porque eles não estão na mesma frequência, eles estariam sofrendo aqui. Eles vão para um lugar adequado para eles. E vão ter que começar todo o seu processo encarnatório de novo. Ainda continuando ali, ó. Esses espíritos, porque assim, a população mundial não vai diminuir, não vai despencar não, tá, gente? Sai um espírito, mas vão nascer crianças. Da onde vão nascer essas crianças? Serão substituídos por espíritos melhores, que farão com que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Não são essas 3 coisas que estão faltando no mundo hoje, gente? Justiça. Coisas justas, né? É justo uma criança lá na África estar passando fome, morrer de fome? É justo isso? A paz, quantas guerras estão acontecendo, quantos conflitos estão acontecendo? Eu pesquisei antes de vir para cá, são 168 conflitos armados, tipo guerras, não são guerras nucleares, mas pequenas guerras que estão acontecendo no mundo, agora. 168 conflitos. Gente se matando com arma. Olha isso, precisa de paz. E a fraternidade? É nós entendermos que somos todos irmãos.
Somos todos irmãos, filhos de um único Pai, que é Deus. Então isso está faltando, né? Então, vai acontecer, já está acontecendo, né? Ali, na Gênesis ainda, dentro desse capítulo 18, mais um outro item, fala a respeito também dessas crianças, né? Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Será que nós estamos no meio desses? O que nós estamos fazendo para permanecer aqui? Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado ou inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá o espírito mais adiantado e propenso ao bem. Lá no planeta dessas crianças, eles não atingiram o grau necessário para fazer a transição, mas eles estão muito mais elevados e adiantados do que nós. Muito mais. Então, para nós, eles são como se fossem anjos, como se fossem missionários. Lá, eles são meio que rejeitados, como nós estamos rejeitando aqueles nossos irmãozinhos que não se adequaram aqui à evolução do nosso planeta, né? Ainda continuando, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? No nosso Evangelho, que a gente estuda sempre, né? Lá no capítulo 4, tá assim, ó. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, o envoltório que constitui o corpo do espírito é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Isso vai ser importante, tá? Porque nesse planeta de onde eles vêm, o corpo deles é mais sutil. Ele quase se mistura com o perispírito. Ele não tem esse corpo grotesco, cheio de doenças que a gente tem. É mais sutil. Eles são mais altos, por serem mais leves, não tem tanta massa como nós temos, né? São mais sutis. E vocês vão entender por que isso afeta a encarnação desses espíritos, né? Bom, primeiro assim, por que nós chamamos de criança cristal aqui no Espiritismo? Fora do Espiritismo, o pessoal chama de crianças das estrelas. É a mesma coisa porque vieram de outra dimensão. Mas por que nós chamamos de cristal? Por causa do perispírito dessas crianças que emite a aura. A nossa aura, normalmente, aqui do planeta Terra, é azulada e algumas puxando para um tom mais avermelhado, algumas até mais durinha, mais cinza. Essas crianças são chamadas de criança cristal, porque a aura delas, os médiuns que conseguem enxergar, eles veem como se fosse uma luz passando por um cristal. Sabe quando a luz bate no cristal e ele brilha e forma aquelas coresinhas bonitas ali dentro? Então, quem olha para uma criança dessa e consegue ver a sua aura, ela parece um cristal refletindo a luz. Porque são muito mais elevadas do que nós. E de onde que elas vêm? Divaldo Franco nos conta, e eu vou deixar o livro, que eu fiz pesquisas também, aqui no final da palestra, para quem quiser adquirir, quiser pesquisar mais a respeito, né? Divaldo Franco nos fala que a maioria desses espíritos, porque eles vêm de vários lugares, estão vindo das Pleiades. Pleiades está ali no canto superior esquerdo, tá vendo? Aquele aglomeradinho de estrelas ali. Para que você consiga achar, eu queria ver as Pleiades. Você acha as Três Marias, são aquelas três estrelinhas juntas, traz uma linha quase reta, você vai chegar naquele aglomerado de estrelas. Só que as Pleiades é um aglomerado de estrelas. De que estrela, basicamente, elas estão vindo? Segundo Divaldo Franco, elas estão vindo dessa estrelinha maior que tem ali, chamada Alcione. Eles estão vindo da estrela? Não, a estrela é uma referência. Como o Sol é uma referência para eles, porque não se consegue ver o planeta, porque o planeta não emite luz, ele reflete. Então você não consegue ver. É de um planeta que está circulando essa estrela, só que a gente não consegue ver o planeta, mas a gente vê a estrela. Estão vindo de Alcione. Alcione, ela está numa distância de 444 anos-luz. Se você pegasse uma nave capaz de viajar na velocidade da luz, levaria 444 anos. Mas como é que elas conseguem chegar aqui? Porque elas não vêm no corpo físico, elas vêm em espírito. Em espírito é assim, é a velocidade do pensamento.
E elas são trazidas para cá, elas não vêm voando, elas são recolhidas, colocadas em naves plasmadas, porque elas não vão saber que direção seguir, adormecidas e fazem essa viagem. Leva alguns anos, não os 444, leva alguns anos para chegar, mas elas conseguem chegar aqui e chegar bem. Os perispíritos, espíritos e perispíritos, não o corpinho, tá? O corpinho ficou lá, foi enterrado, se decompôs. E por que elas estão aqui? Tá, só porque lá não serve mais para elas, elas são jogadas para cá? Não, elas vêm aqui também numa missão. Para que elas possam voltar para lá, merecer voltar, elas têm que fazer algumas coisinhas aqui conosco. Essas crianças cristal são extremamente poderosas e o seu objetivo principal é levar-nos ao próximo nível de evolução, para revelar-nos o nosso poder interior e divindade. Assim fala Divaldo Franco. E qual que é o nosso outro nível de evolução? Planeta de regeneração. Mas por que elas vão nos ajudar a construir esse planeta de regeneração? A gente faz isso sozinho. Legal. Me diga aqui, quem já visitou um planeta de regeneração e sabe como é? Levanta a mão. Ninguém. Nós não sabemos como é esse planeta. Porque ninguém foi para lá. Ninguém teve esse mérito para ir para lá. O que a gente precisa para a gente poder construir um mundo de regeneração? Que venham para cá esses espíritos e nos mostrem o que é isso. Como é que vivem lá. Aí nós vamos conseguir construir esse mundo de regeneração. Então nós precisamos dessas crianças, né? E assim, ó, quais são as maiores dificuldades que essas crianças enfrentam quando elas encarnam aqui? Por isso que vai ser importante a gente prestar atenção nisso, né? Aqui, só para a gente entender sobre o corpo, né? Duas crianças nascem, uma é uma criança, eu coloquei normal, mas assim, não sei o nome que daria, terráquea. E uma cristal que veio da outra dimensão. Você olhando o corpinho, parece um corpinho igual. Mas o que acontece? Nós temos o nosso perispírito. E nós temos um espírito dentro, com a nossa luz emanando. Essas crianças cristal, o perispírito é maior, quase 3 metros de altura. E o espírito dela tem muita luz. Aí você tem que encaixar esse aqui naquele ali. Não vai conseguir encaixar tudo. Essas crianças têm muito mais neurônios do que nós temos no nosso corpo, que é um corpo singelo. Pensa só você ter que encarnar num macaco, por exemplo. Olha a dificuldade com o corpo, com a mente, com os órgãos, né? Então é uma dificuldade muito grande. Então o maior problema delas é se encaixar nesse corpinho. É o maior, mas existem muito mais problemas, né? Por que elas são tão diferentes das outras crianças? O principal é o cérebro delas, a mente delas. Nós temos uma mente linear. E além de termos uma mente linear, ainda somos ensinados de forma linear. A, E, I, O, U. B, A, Ba, B, E, Be, B, I, Bi. O tônico fontora. Lembra dessa musiquinha? Nós somos ensinados de forma linear. Se você precisa achar um erro de português, uma letrinha errada num texto, o que você faz? Você vai lá na primeira linha, na primeira letra, e você vai lendo assim, ó, de forma linear. O cérebro dessas crianças é um cérebro quântico. Sabe o que é um cérebro quântico? O quântico é assim, você não tem linhas, você tem volume. Então, por exemplo, se eu preciso achar uma pessoa de vermelho nessa sala, achei. Eu vi tudo ao mesmo tempo, volumetricamente. Eu não tenho que olhar pessoa por pessoa, até chegar em quem está de vermelho. Então, a velocidade de raciocínio dessas crianças é muito rápido. Elas são muito, mas muito inteligentes. O QI delas supera o QI normal de um ser humano. Por exemplo, Einstein tem um QI de 160. Tem crianças dessas aqui que chega a 300 de QI. É uma coisa absurda para nós, né? Para elas é normalzinho. E elas não são os melhorzinhos de lá não, tá? Pensa só.
Quando vieram os cristais para cá? Quando essas crianças vieram para cá? Sempre vieram em todas as épocas, mas vinham assim, meia dúzia, 2, 3, 4, vinham uns 10, vinham assim aos poucos. Só que neste momento de transição, elas estão vindo em grande quantidade. Divaldo Franco nos diz, nesse livro, que eu vou mostrar para vocês lá no finalzinho, quem quiser bater uma foto para guardar, ou quiser o slide depois, ele diz que a partir dos anos 2000, eram cerca de 10 mil crianças por ano nascendo no mundo. Daria, vamos colocar assim, umas 100 crianças por país. 10 anos depois, em 2010, já eram 50 mil por ano. Agora, em 2020, Divaldo nos diz que são milhões. Estão percebendo a quantidade, a enxurrada? Isso significa o seguinte, tem milhões de espíritos saindo daqui para não voltar mais, tá? Para não voltar mais para cá. Ou voltar se conseguir merecer isso, né? E qual é a missão delas aqui na Terra? Simplesmente vem para cá e está aprisionado como nós e acabou, vocês vão ficar na cadeia? Não, elas têm possibilidade de voltar para lá. Mas para isso, elas vão ter que mostrar que merecem voltar. Qual é a missão delas aqui na Terra? Elas vieram implantar as bases do mundo de regeneração, porque a gente não sabe como é esse mundo. Vão plantar a base. Mas só a base, Marcelo? Porque quem tem que viver no mundo de regeneração e construir somos nós, não são elas. Elas só vão mostrar o caminho. Como um professor mostra o caminho para os alunos. Mas o professor não vai viver a vida dos alunos. Ele vai ensinar o caminho. Quem tem que viver somos nós, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de muitos, né? Você já deve ter visto muitos, mas aqui é uma criança americana que, com toda a certeza do mundo, é uma criança cristal, é uma criança das estrelas, tá? Essa criança deve ter o quê? Amor, quantos você é? 2 ou 3 anos. Olha a mente dessa criança, a sua evolução espiritual, olha só. No one else than me. Mom, are you ready to be his friend? Yes. Try not to be that high up to be friends. I want everything to be low. Okay? Okay. Just try your best. I don't want you and my dad to be replaced and meanies again. I want you and my dad to be placed as settled and be friends. I'm not trying to be mean. I just want everyone to be friends. And if I can be nice, I think all of us can be nice too. I'm not trying to be mean, but I'm trying to do my best in my heart. Nothing else than that. I want you, Mom, my dad, everyone to be friends. I want everyone to be smiling. Not like being mad. I want everything to smile. Especially when I see someone, I want them to smile. Especially Nana, everyone. I want everyone to smile. And if that's for my dad and you, Mom, I think you can do it. I think you can settle your mean heights down a little to short heights. Then it's both, okay? I'm not trying to be mean. I'm not trying to be a bully. I'm trying to be steady on the floor, not way down, on straight, on the middle where my heart is. My heart is something. Everyone else's heart is something too. And if we live in a world where everyone's being mean, everyone's going to be a monster in their future. What if there's a little bit of persons and we will eat them, then no one will ever be here. Only the monsters in our place. We need everyone to be a person. Everyone, including me and my mom, everyone. I just want everything to be settled down. Nothing else. I just want everything to be good as possible. Nothing else.
Thank you, Tiana. Come and give mommy chup. I love you. I love you too. Onde uma criança dessa vai aprender isso? A mãe está surpresa porque não foi a mãe que ensinou. Essa criança não vai na escolinha. Da onde ela tirou esses conceitos, gente? Pensa. Da onde ela veio. E ela vai se lembrar disso. Vocês sabem que as crianças até 7 anos ainda estão mais do lado de lá, da espiritualidade, do que de cá, né? Depois dos 7 anos, realmente ela se desliga e passa a viver a vida aqui. Por isso que esquece muita coisa. Mas essa criança se lembra muito como é lá. E olha a lição que ela traz para todos nós, né? Isso é uma criança cristal. Um ser com uma evolução espiritual muito maior. E assim, eu falei aqui a respeito dos cristais, que eles vieram construir as bases, né? Mas que bases são essas? São as bases sociais, morais e intelectuais da nova raça humana. Essa criança que eu mostrei, ela trouxe o quê? Base moral para a gente. Outras crianças vão trazer a base intelectual. E as outras sociais, para a gente viver numa sociedade melhor, né? Agora sim, Marcelo, como é que eu vou saber se o meu sobrinho, o meu filho, o meu neto, ou às vezes até um jovem que nasceu lá no ano 2000, hoje deve estar com 20, 24 anos, já não é mais uma criança, mas foi uma criança cristal. Como eu vou reconhecer? Que características essas crianças têm para que eu possa reconhecê-las como crianças cristal? As principais características são essas. Primeiro, eles são muito inteligentes. Eles têm muito mais neurônios do que nós. A inteligência deles vai ficar dificultada pelo nosso cérebro ainda primário, nosso cérebro ainda meio animalesco. Então, pode dificultar um pouquinho, mas eles são muito, muito inteligentes, né? Eles são crianças muito introspectivas. E não seria diferente, né? Se você fosse se desencarnar e voltar lá para um planetinha atrasado, for lá para as cavernas, nascer no meio daquela família, você falar, olá, eu vim aqui festejar com vocês, vamos ter uma vida. Você não vai gostar. Você vai se fechar em si mesmo, vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Que mundo é esse? Então elas são fechadas no mundo, elas não conseguem compreender como a gente consegue viver assim, elas não entendem isso, né? Algumas podem ser autistas, nem todas, e eu vou estar falando disso, que é um problema muito sério que está acontecendo com essas crianças sendo diagnosticadas erroneamente como autistas, tá? Elas são hiperativas. Por que elas são hiperativas? Sabe aquele computador do Windows XP antigo? Ele tinha um processador com um núcleo. Você só fazia uma coisa com ele, não é? Se você abrisse o Word e depois quisesse abrir lá um outro programa, travava tudo, né? Por quê? Ele só conseguia fazer uma coisa de cada vez. Hoje nós temos essa geração, não fazendo propaganda, mas da Intel com vários núcleos. Então, cada núcleo faz uma coisa tudo ao mesmo tempo. Essas crianças são como se tivesse esse processador de última geração. O cérebro delas consegue trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas e fazer tudo bem. Então elas são muito hiperativas, não conseguem ficar paradas, né? Elas fazem várias coisas ao mesmo tempo. E elas têm uma grande dificuldade dessas crianças, é a comunicação. Por quê? Porque do mundo que elas vieram, elas não falam, elas não verbalizam como a gente, elas se comunicam através da telepatia, através do pensamento. Lá a verbalização é só quando acontece um evento em que todos têm que cantar ao mesmo tempo para uma plateia. Então elas têm que verbalizar, soltar a sua voz. Fora isso, não há necessidade, é pensamento. Ela ficou olhando para você, pensando, tipo assim, por que você não me responde? Pelo pensamento. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo? E a pessoa está olhando para a criança assim e não está entendendo, porque ela está falando telepaticamente. Aí ela tem que aprender a verbalizar. Então essas crianças, normalmente, elas demoram para começar a falar. Falam só depois dos 4 anos, 5 anos, elas têm essa dificuldade, né? São crianças que detestam serem contrariadas. Por quê? Porque elas sabem que elas estão fazendo certo. Elas sabem discernir o certo do errado. E se você vem interferir,
Ela vai falar assim, como você, um ser inferior? Claro que elas vão pensar assim, né? Mas o espírito delas. Você não tem condições de me avaliar e me questionar e me ordenar alguma coisa. Então, elas têm essa grande dificuldade. Ainda, são seres que têm um grande senso de justiça. Isso já vem no espírito delas. Não gostam de coisas erradas e não fazem injustiças, não cometem essas injustiças. Vocês começam a perceber as crianças assim, né? Elas não reconhecem a autoridade. Como assim, Marcelo? Elas não sabem quem é que manda? Não! Porque no planeta delas ninguém manda. Todos trabalham em igualdade. Ninguém ordena, é superior e agora você vai me obedecer. Todos conversam e se acertam na sua conversa. Cada um sabe o seu grau de evolução na sua idade e sabe que tem que respeitar, mas não tem aquela autoridade. Eu estou mandando, faz isso e está acabado. Ela não vai fazer mesmo, né? Normalmente essas crianças têm um ar de superioridade, a gente chama de reizinho, né? É o reizinho. Por quê? Elas têm esse ar de superioridade. Que prepotência, né? Não, prepotência é aquele que pensa que tem e não tem. Essas têm, elas são superiores a nós. Então ela vem com aquele ar natural delas. Nós é que nos sentimos inferiorizados na presença dessas crianças. Então não é que elas têm esse ar de superioridade e são prepotentes, elas não são. Elas são muito difíceis de se lidar no seu dia a dia. Quem tem uma criança cristal em casa ou na escola sabe como isso é difícil tratar com ela, né? Elas são afetuosas, elas não são crianças frias, tá? E elas são muito rebeldes. A rebeldia vem da revolta delas estarem aqui no nosso planeta. Elas acham que não merecem isso, não merecem estar aqui. Mesma coisa que na próxima existência, acordar lá na caverna e falar, o que eu estou fazendo aqui? Cadê minha casa? Cadê as pessoas? Eu vou estar feliz lá? Eu não vou estar feliz, né? Então tem a rebeldia. Elas são um pouco destrutivas, mas movidas pela curiosidade. Elas quebram um objeto para ver o que tem dentro, como é que aquilo funciona. Não por serem destrutivas de, eu vou quebrar isso aqui. Elas desafiam a autoridade. Você fala assim, vai lá que eu estou mandando. Não vou. Você pode se exaltar, mas ela vai ficar, não vou. E ela vai te perguntar, por quê? Porque eu estou mandando. Não vou. Não tem jeito. O que eu vou fazer para lidar com uma criança dessas? Eu vou mostrar para vocês mais adiante como lidar com uma criança dessas. Vou mostrar mais um videozinho aqui, rapidinho também, para a gente poder ver mais uma criança cristal mais diferente daquela primeira que a gente viu. Tá bom? Tá, mas come o seu nhoque de polvo. Mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso Tá aí bom. é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas o quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. A carinha? E quem come também? Ninguém come a galinha? É os animais. É? Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem o povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais
Tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Ué, Eu tô emocionada com você. eu tô fez uma água saindo. Então come. Não precisa comer o povo, não, tá? Tá bom. Não sabe nem falar direito e dando uma lição fantástica na gente, né? Dando uma lição grandiosa. Que ensinamento tem, né? E assim, né? E os pais dessas crianças? Os pais dos cristais? Normalmente, os pais, um dos pais ou os dois, foram crianças índigo. Eu vou falar sobre as crianças índigo mais para frente, que hoje são adultos índigo, e qual a missão deles, né? Porque não dá, é uma palestra, 45 minutos não é possível falar, né? Mas eu vou falar rapidamente aqui, né? Para os pais dos cristais, é uma grande honra ter os filhos, receber essas crianças, porque eles foram escolhidos a dedo. Jesus não simplesmente jogou no teu lar, jogou no teu colo, toma, agora você vai pagar a penitência. Não. Escolheu pelas qualidades que você tem como pai, como ser humano, para poder cuidar dessas crianças. Então, quem cuida tem que ter um quezinho a mais de compaixão, de amor, de caridade, de fraternidade, de inteligência. Mas também, ao mesmo tempo que é uma honra, é um grande desafio para esses pais lidarem com essas crianças. Não só os pais, às vezes os avós, os tios, quem estiver ali cuidando, né? E qual a principal missão dos índigos? Estou repetindo, né, mas falando de formas diferentes, é preparar o terreno, aliás, dos índigos, tá? Nesse caso, não são os cristais, são os pais. Os pais ou os professores que vão estar no meio onde essas crianças vivem. A principal missão dos índigos é preparar o terreno para essas crianças cristal. Protegê-las, ampará-las, orientá-las, acolhê-las e abrir as oportunidades para que ela possa vir e cumprir a sua missão. Porque vão tentar impedir de todas as formas. Nós temos encarnados hoje seres que são lá da escuridão e que não querem que o mundo passe para o mundo de regeneração. E eles vão tentar de todas as formas impedir essas crianças de cumprir a sua missão. Elas têm que ser protegidas, elas têm que ser amparadas. Por quê? Porque eles não querem ir lá para o outro planetinha, eles querem ficar aqui. Eles não querem que haja transição. Então, no mundo espiritual está acontecendo uma verdadeira batalha. Então, nós temos o dever de cuidar e dar oportunidade para essas crianças, né? Os índigos, eles são os desbravadores dessa nova era, e eu vou estar falando mais adiante, na minha próxima exposição, no final do mês que vem, vou estar falando dos índigos, porque para quem for índigo e se identificar como, poder auxiliar essas crianças. Ou você poder auxiliar os pais dessas crianças e orientar, né? Vou estar falando numa outra exposição. Agora vem a questão. Tá, Marcelo, pelo que eu vi ali que você passou, eu tenho uma criança cristal dentro da minha casa. Ou dentro da minha sala de aula, né, minha esposa, ou um sobrinho ou um neto meu. Como eu vou lidar com essa criança? Dela sendo tão diferente. Primeiro, você tem que usar a lógica e o bom senso. Porque ela é uma criança, mas é um espírito mais evoluído do que você. Então, não adianta você inventar a história, você mentir, tentar enganar essa criança, ou falar coisas fantasiosas. Use a lógica e o bom senso, que ela vai entender, porque ela tem um cérebro quântico. Ela vai conseguir compreender. Oriente e esclareça repetidas vezes, porque ela não conhece o nosso mundo, está vindo para cá pela primeira vez. Então ela tem que entender como funciona o nosso mundo, orientando, conversando com elas. Fale sempre com ternura e olhando nos seus olhos. Por quê? Porque é assim que eles falam do lado de lá, no outro planeta. Não existe autoridade, não existe aquela coisa ríspida de gritar, de falar alto, de mandar. É sempre falando de forma amistosa. Vira aquela menininha americana? Ela até falou para a mãe, não estou te dando uma bronca. Mas falou assim de igual para igual. Igual para igual. Olha só que coisa maravilhosa, né?
ensine bons modos, explicando por que agir assim. Não é só, tenha bons modos, tira o dedo da boca, não come assim. Não, explica por quê. Porque é para que ela possa entender e aceitar as suas razões, né? Jamais seja agressivo ou autoritário, porque você vai perder o respeito dessas crianças. Se você gritar, for autoritário, ela vai te olhar como uma ameaça, e não como um pai ou uma mãe que está querendo dar carinho e proteger. Nunca seja agressivo. Evite punições quando elas erram. Marcelo, errou, tem que ser punido. Não! Isso é coisa de planeta atrasado como o nosso. Aqui, provas e expiações, errou, você tem que pagar. Não é assim? Errou, você tem a sua pena. Ou você atravessou um sinal vermelho, você errou, tem a sua pena, você vai pagar a multa. Cometeu um crime, você errou, vai pagar a sua pena, vai ser preso. Faltou no seu trabalho, vai ser suspenso. Aqui tem punição, lá não tem. Então não adianta querer dar punição, eles não sabem o que é isso. Eles vão se sentir agredidos, mais do que eles já estão se sentindo só por ter vindo para cá, né? Explique para a criança o porquê ela não pode fazer algo. Vocês viram esse menininho? Toda vez ele perguntava, mas por quê? Ah, porque é para a gente comer. Mas por quê? Eles querem saber por quê. E vai explicando com muito carinho, né? Coloque limites claros para as crianças. Explique por quê. Por que você não pode ir lá na casa do vizinho a hora que você quer? Porque eles têm uma vida. É assim, explica por quê. Ah, entendi. Aí ele não vai mais. E só disser, não vai lá, ele vai continuar indo, né? Ainda assim, ó, acostume-se aos desafios constantes, que vai ter muitos, tá? Respeite as opiniões da sua criança. Se você for inteligente, você vai aprender com ela. Claro que você vai ter coisas para ensinar, mas aprenda com ela, né? Respeite as opiniões. E fala para ela, eu respeito a sua opinião, mas eu penso de forma diferente. Ela vai entrar num debate com você e eu acho que ela vai vencer, tá? Tente ver com os olhos da criança a empatia, se coloque no lugar dela. Como você se sentiria no lugar dela? Tendo saído de um planeta que é um paraíso e ter vindo aqui para a Terra. Vendo as pessoas se matarem e tudo mais. Como você se sentiria no lugar dela, né? Promova passeios na natureza. Eles amam, eles adoram a natureza, adoram os animais e protegem os animais. E não querem ver o planeta sendo destruído. Aprenda a arte de negociar e negocie sempre. Por quê? É aquela coisa, olha filho, se você fizer isso aqui, eu vou te recompensar fazendo aquele outro. Então vamos fazer assim, se você faz isso aqui para a mamãe e para o papai, você ganha aquilo ali. É a arte da recompensa. Não simplesmente faz e está acabado e é assim que eu quero e ponto. Negocia com eles, eles vão negociar com vocês. Tudo o que foi prometido, gente, cumpre. Porque se você não cumprir, ele não vai mais acreditar em você. Não vai mais acreditar. Você não cumpriu, ele vai te cobrar. Mas você prometeu. É isso que ele vai falar. Ah, mas eu não podia. Mas você prometeu. Mas eu prometi, mas não vai dar. Então por que prometeu? Então diz, talvez, se o tempo for bom, se acontecer tal coisa, né? Mas não promete o que você não pode cumprir. Cuide da autoestima dele. Ah, mas eles não têm uma autoestima elevada? Tem, mas olha para onde eles vieram. Como é que eles vão se sentir aqui, saindo do paraíso e morando aqui entre nós? Não vão se sentir nada bem. Então, sempre cuide da autoestima dessas crianças, né? E outra, não põe medo. Olha, o bicho-papão vai te pegar, olha o bicho, olha o homem do saco, aquelas coisas que assustadoras. Não coloca medo nas crianças. Por quê? Você vai potencializar isso a um nível traumático. Eles não são como as nossas crianças. Lá não tem bicho-papão, não tem essas coisas. E elas vão se apavorar com isso e vai causar trauma nessas crianças, né? E o principal, dê a elas oportunidades de aprendizado. Você vê que elas são inteligentes, que elas têm muitas habilidades, coloca num contraturno escolar, ou vê alguém da família que possa dedicar um pouco do tempo para desenvolver as habilidades dessas crianças. Procura fazer isso, né? Uma coisa muito preocupante, que Divaldo Franco tem essa preocupação, né, e eu tenho também, é que muitas crianças cristal, elas estão sendo confundidas com os autistas.
Por quê? Porque se você analisar pelo lado fisiológico, parece que realmente é autista, mas não é. O autista ele é autista por uma série de circunstâncias orgânicas e não são espirituais, são orgânicas. O organismo dele tem lá, eu não sei exatamente, não vou falar sobre autismo, mas sobre a criança cristal, sim. Ele é introspectivo, é autista, você já taxa de... É rebelde, é autista. Ele tem tal coisa, é autista. Então, como é que você vai reconhecer se é autista ou não? Primeiro, pela inteligência. Se é rebelde e não tem um nível de inteligência muito mais elevado, pode não ser. Pode ser autista, pode não ser. E o nível moral, o nível intelectual. Você vai conseguir identificar. Apenas uma pequena parte das crianças cristal, mas pequena mesmo, são autistas. Então o que a gente tem que ver é o seguinte: nem todo autista é criança cristal e nem todo cristal é criança autista. Por isso que a gente tem que entender os dois lados, né? Eu e Laiana fomos no Nova Era, veio uma psicóloga de São Paulo falar só sobre o autismo. Sônia foi também, né, Sônia? Só sobre o autismo. Para quê? Para mim foi muito importante, para poder ter essa diferença entre essas crianças, né? Eles são espíritos que vieram da quinta dimensão, isso a gente tem que entender. Eles estão numa dimensão muito mais além da nossa. Então tem todas as suas dificuldades de encarnação aqui. Eu não falei aqui, mas muitas dessas crianças têm problemas físicos, têm problemas orgânicos, porque na hora de encaixar o perispírito dela com o perispírito da criança, com o corpo da criança, muita coisa não se encaixou direito. Elas têm problemas de visão, a maioria, ou uma grande parte, usa óculos, tem dificuldades para falar, como eu disse anteriormente, né? Tem dificuldades para caminhar. Por quê? Porque a gravidade aqui é muito pesada para elas. Então elas não estão acostumadas com isso, né? Então a gente tem que entender que elas vieram de outra dimensão para cá, né? Os seus perispíritos são menos densos e são mais fluídicos. E eles se sentem enjaulados nos corpos. Parece que assim, pensa só. Eu pego, como chama aquele equipamento de mergulho? Escafandro. Sabe aquele equipamento de mergulho? Todo de ferro, né? A roupa do homem de ferro. Aí eu coloco você na roupa do homem de ferro, agora você vai viver todos os seus dias da vida agora com isso. Pensa, se eu andar com aquele trambolho, é assim que eles sentem quando eles estão aqui no nosso corpo. Uma prisão, uma coisa grotesca, né? A linguagem deles é menos verbal e mais telepática. Você tem que começar a adivinhar o que eles estão pensando. Começar a treinar um pouquinho de telepatia. Aliás, vai ser o nosso futuro, tá? No futuro nós vamos falar por telepatia. As suas emoções, elas são neutras. Eles são pouco emotivos, mas eles têm emoções. Mas não são essas emoções exacerbadas como nós temos, né? A sua estatura normalmente é alta. Por quê? Apesar do corpo não ser, normalmente elas acabam ficando maiores do que seus pais. Como o perispírito é maior, e a gente já aprendeu aqui que o perispírito interfere no corpo e o corpo no perispírito, né? Há uma troca. Aquilo que você faz com o teu corpo vai ficar registrado no perispírito. E numa próxima existência você vai ter consequência daquilo que você causou no corpo. Da mesma forma que o perispírito influencia o corpo. Então o perispírito faz com que ele dê uma esticadinha a mais. E eles acabam ficando normalmente maiores do que os seus pais, né? A sua mente é quântica, como eu falei aqui, né? E algumas dessas crianças necessitam de 2 ou 3 encarnações para ficarem perfeitas. Algumas vão realmente ficar enjauladas e não vão querer se comunicar com o mundo exterior. Porque elas não aceitam. É aquele prisioneiro que fica numa solitária, ele não aceita. Então ele vai precisar passar por uma encarnação de adaptação. Na outra ele vai começar a se comunicar, até que na terceira encarnação ele já compreende e sabe o que ele vai ter que fazer aqui, né? Tá, Marcelo, nós temos as crianças normais, nós temos as crianças, nós temos os índigos, que são um nível um pouco mais elevado, as crianças cristal. E tem uma nova geração de crianças, tem, mas não pertence ainda à Terra, isso vai vir daqui a muito tempo. As crianças cristal, porque nós vamos nos tornar cristais, tá?
Primeiro vamos nos tornar índigos, depois cristais, e depois nós vamos ser diamantes. Diamante é realmente puro, são espíritos mais elevados vivendo aqui na Terra. Aqui já estou acabando, tá, gente? Para a gente poder encerrar. E qual é a diferença entre as crianças? Eu fiz esse gráfico aqui para a gente poder compreender e a gente poder dar uma comparada, né? Uma criança normal, uma criança da Terra, uma criança índigo, uma criança cristal e a criança diamante. São 3 barrinhas. A primeira barrinha lá, a barrinha verde, é o racional, né, o intelectual. A segunda barrinha, meio laranja, é emocional e o terceiro é espiritual. Uma criança nossa, ela é mediana, tá ali no 3 mais ou menos, tá? Isso aí não é uma medida, tá, gente? É só um gráfico para a gente poder fazer uma comparação. Já as crianças índigo, olha só, são muito mais inteligentes e mais elevadas espiritualmente, mas elas são menos emotivas, os índigos. E eles precisam ser menos emotivos justamente pela missão que eles têm. Eu vou estar falando isso na nossa próxima palestra. As crianças cristal, olha como ela tem tudo elevado. Mais inteligência, o emocional mais equilibrado e elas são mais espiritualizadas. E o diamante nem se fala, está tudo em grau mais elevado, mas isso aqui, gente, é para o mundo de regeneração lá na frente. Nós estamos um pouquinho longe disso, tá? Então, para que a gente possa encerrar, quem quiser saber mais sobre, se aprofundar nesse assunto, Divaldo Franco, ele é o mestre, é a pessoa mais indicada para falar a respeito de crianças cristal. Muitas dessas coisas que eu mostrei para vocês aqui hoje foi tirado desse livro, eu tenho ele em PDF, né? A Nova Geração, de outros livros também e das nossas obras básicas. Eu procuro sempre fundamentar dentro das bases do Espiritismo, para não ficar falando bobagem, né? Falar aquilo que é realmente o que o Espiritismo diz. Nesse livro vocês vão encontrar muitas e muitas respostas. E eu estou pensando, vou conversar com a Sônia, com a equipe, da gente fazer um seminário a respeito disso. Passar realmente um dia todo para a gente se aprofundar nesse assunto e trazer pessoas de outras casas para cá também. Ok? Quem quiser fazer perguntas depois, pode entrar na nossa página do Facebook, quem está assistindo também online, né? Deixa as perguntas lá, porque eu acredito que a cabeça está bem agitada agora. Deixa as suas perguntas lá. Ou entra aqui nas minhas redes sociais lá, deixa a sua perguntinha que eu vou responder. Eu respondo todas, tá, gente? Mas às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Não dá para ficar pendurado na internet. Respondo todas, tá bom?